Estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando sobre a regulamentação de transportes que utilizam como serviço aplicativos, por exemplo, o Uber, Cabify, o número 99. Conosco para discutir essa temática, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Obrigado pelo convite. Satisfação tê-lo conosco novamente. Também conosco, Daniel Quartier, editor aqui da casa, também acadêmico do curso de Direito. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Quintana. Sinta-se muito à vontade, muito bem-vindo aqui. O Daniel, que nos bastidores sempre é um cidadão com muita opinião, bastante polêmico. Hoje a gente trouxe no programa para ver se ele mantém essa postura, né? E também conosco o professor Thales Pereira, do curso de Economia. Tudo bem, professor? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença e mais uma vez conosco, Agnes Barriles, do Central do Esporte, agora também conosco no Contraponto. Tudo bem, Agnes? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sinta-se muito à vontade, sinta-se muito à vontade para participar, perguntar e também emitir tua opinião. Porque, na verdade, a ideia de nós começarmos falando neste debate, a gente quer abordar o máximo de pontos de vista possíveis em relação a esta polêmica. Existe a questão do debate, que na última semana o Senado fez modificações do texto original e remeteu novamente para a Câmara dos Deputados para votação em relação à regulamentação dos aplicativos que oferecem esse tipo de serviço. Entre uma série de modificações, professor Paulo Ferroni, começo com o senhor, como que o senhor vê a importância dessa questão da regulamentação desses serviços hoje no Brasil, por hora, ainda não regulamentados? Vários aspectos são importantes, né? Primeiro que é um aplicativo que trouxe inovações e demonstra possibilidades de evolução no serviço que prestam serviço à mobilidade urbana, especialmente no caso os táxis. Eles inovam. Eu usava Uber, usava ultimamente Cabify e depois de que tu nos disseste que nós devíamos nos informar sobre, eu parei de usar. Quer dizer, agora não uso mais nem Cabify, nem Uber, me nego a usar. A partir de agora só uso táxi. Porque, embora eles tragam a ideia da inovação, isso vem por conta de um aplicativo sediado nos Estados Unidos, para onde mandam os motoristas do Uber 25% ou 20%, dependendo do carro que usam, para esses aplicativos, para esses senhores donos desses aplicativos, e não nos deixam nada aqui. Quer dizer, o motorista é responsável pelo carro, pela manutenção do carro, não paga, não recolhe INSS, porque a empresa não recolhe INSS, ele não tem direitos trabalhistas, ele paga a gasolina, tem que pagar o seguro, e além de tudo, manda 25% para esse pessoal lá fazer o quê nos Estados Unidos? Ficam lá na Califórnia? O que eles estão fazendo com esse dinheiro que não fica aqui no Brasil? Então, em razão disso, eu acho que a gente tem que qualificar o serviço táxi. Com certeza. E hoje, conversando com um dos motoristas, perguntei como funciona aí a questão dos cartões, que é uma das vantagens que o Uber e o Cabify oferecem, que fica o pagamento feito pelo cartão. Ele disse que em razão de uma legislação que tem em Santa Maria, a última, todos os taxistas têm que ter cartão. Não sei, mas a princípio estou disposto a descobrir. Mas então não uso mais Cabify, não uso mais Uber, me nego a usar porque eu sou brasileiro, o dinheiro que fica aqui no Brasil e não tem que ir para os Estados Unidos, coisa nenhuma, que já estão explorando demais a nossa economia. Falando em economia, antes de nós passar para o Daniel como usuário dessa questão do transporte, professor, em relação à importância dessa regulamentação, eu aproveitaria o gancho do professor Paulo Ferroni, porque entre outras reclamações do grupo de taxistas, por exemplo, eles alegam que essa disparidade em termos de valores se dá justamente pela questão da falta de tributação e de valores que os taxistas precisam arcar, coisa que quem utiliza ou quem dispõe esse serviço à população não necessita pagar. Pois é, tem bastante pontos aqui que a gente pode comentar, mas eu só queria começar, já que a gente tem mais tempo hoje, dizendo que por um momento eu fiquei um pouco preocupado. Os 15 segundos iniciais eu falo para o professor Ferroni, eu achei que não ia discordar dele. Mas depois, dos 15 para frente, a gente pode ter um debate aqui bom, então é ótimo, né, que a gente tenha pontos de vista diferentes. Então, em primeiro lugar, essa questão de tributação, né? Sim, realmente, existe uma diferença de tributação e os custos que os taxistas têm, eles são o principal componente da reclamação, né, por parte dos taxistas, porque o custo não é simétrico entre os motoristas de Uber ou Garupa ou outros serviços e dos taxistas. A questão que a gente tem que pensar, no entanto, é a seguinte: o táxi, ele é um modelo
ultrapassado já, né? Ele é um modelo que foi estabelecido através de uma reserva de mercado, ou seja, o Estado estabelece quem pode dirigir como um serviço de aluguel, né, que é a definição do táxi. E, dado que ele estabelece quem pode dirigir pelo serviço de aluguel, ele dá uma licença para essa pessoa. No momento que o Estado também é o que decide se a oferta da licença aumenta ou não, ele cria uma possibilidade de extração de rendas nesse serviço. O que são rendas e economia? Rendas são quantidades monetárias que não existiam antes da tributação. Então, o que acontece no Brasil e no mundo? O serviço de táxi, basicamente, como a oferta de licenças é limitada, o que dá dinheiro, na verdade, não é o taxista em si, e sim alugar essa licença. Então, por exemplo, a gente tem bastante evidência para os Estados Unidos que as pessoas que têm bastante poder econômico, começaram a comprar várias licenças, especialmente em Nova York, que tem bastante evidência para isso, e começaram a completamente dominar o serviço de táxi da Nova York inteira. A maioria dos taxistas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, eles alugam as suas licenças, especialmente em grandes cidades que nem São Paulo, Porto Alegre, né? Então, qual é que é o problema? A gente tem um problema de origem aqui. E o que é o problema de origem? É essa escassez de oferta de transporte coletivo de qualidade. O que o Uber e outras empresas, por que eles foram tão inovadores? Porque eles quebraram esse modelo de negócio. Eles agora oferecem uma alternativa que melhora o bem-estar da população como um todo. Baixa o preço do serviço para todo mundo e todo mundo se beneficia disso. Então a questão é, como é que a gente pode resolver essa situação, né? Eu acho que uma das formas de resolver essa situação seria gradativamente, aos poucos, né, diminuir essa possibilidade de oferta de licenças para os taxistas. Ou seja, eu sou um taxista pequeno que paguei pela minha licença e é óbvio que eu não quero uma concorrência de um serviço que não pagou. Então, a questão não é aumentar a oferta de licenças. É no longo prazo o Estado, vamos dizer assim, oferecer uma forma de pagamento de volta para os taxistas, né? Ou seja, eles pagaram, sei lá, R$100 por uma licença e o Estado vai dar um crédito tributário para essas pessoas para recompensar eles pela licença inicial. Então, o que acontece? A gente deixa o Uber e outros serviços entrando, porque mais concorrência sempre é bom, e a gente oferece uma solução para os taxistas não perderem tanto. Então, eu acho que a solução é sempre maior concorrência e maior serviço. A questão de ir para os Estados Unidos ou não, a gente pode conversar depois. Vamos daqui a pouquinho continuar essa conversa. Daniel, tu como usuário do sistema do serviço de transporte, pai de família, tem seus filhos também que podem amanhã ou depois utilizar esse serviço, como é que tu vê essa questão na esfera de como consumidor mesmo desses serviços hoje, a questão de serem ou não regulamentados, isso influencia na questão do consumo? Eu acho bem interessante esses aplicativos e o que está acontecendo hoje, porque acho que assim, tudo que vem para desafogar algumas necessidades da sociedade, eu acho que é bom, né? A concorrência também eu acho que ela é saudável, né? E isso aí eu acho que vem da necessidade da sociedade mesmo, sabe? De desafogar um pouco assim essa questão de o cara depender só de táxi ou a gente tem outras possibilidades, entendeu? Eu sou a favor de ter outras possibilidades, né? Tanto pela necessidade e por algumas coisas que apareceram também, como na legislação, por exemplo, lei seca. Lei seca é uma coisa que influencia para o crescimento desse tipo de atividade. A questão dos aplicativos serem americanos ou não, eu acho que a ideia é boa, eu acho que ela podia ter sido feita aqui no Brasil também, né? E o dinheiro podia ter ficado aqui. Se foram eles lá que fizeram lá... Pode ser feito aqui, o dinheiro pode ficar aqui. Isso, eu acho que é uma questão de uma boa ideia, que pode ser daqui, não precisa estar lá, entendeu? E essa questão da lei seca, por exemplo, é uma coisa que eu acho que aumenta esse tipo de mercado. A questão da violência também, né? Eu tenho exemplos de pessoas em Porto Alegre que não saem mais de carro de forma nenhuma, né? Devido à violência que está, de tu parar com o seu próprio carro em algum lugar e ser assaltado. Então eles não saem mais de carro. Eles ligam para o Uber, ligam para qualquer outro serviço, menos sair com o seu próprio carro. Eu conheço pessoas já que só usam o Uber, pela praticidade e
de certa forma, a transparência que eles já têm de dominar o aplicativo e tudo mais, e ver, de conseguir monitorar ele já. Já usam mais o Uber, né? Para deixar claro, quando o Daniel fala em monitorar, que quando tu solicita pelo aplicativo, tu consegue acompanhar a rota do Uber, né? Isso, e outro, todo o histórico, tudo que tu gastou também e tudo mais. Isso vem tudo discriminado e bem claro, isso aí tudo. Então, eu sou a favor de tudo que é benéfico assim, para a sociedade em matéria de concorrência, de ajudar de alguma forma, eu acho muito benéfico isso. Em relação à segurança, Agnes, eu queria muito ouvir a tua opinião, porque a gente tem alguns aplicativos aqui em Santa Maria, nenhum deles diz respeito a esses que estão em discussão no nosso congresso em relação à regulamentação, mas, por exemplo, existe aqui o Garupa, existe alguns outros aplicativos que agora eu não me recordo a nomenclatura, também não são regulamentados aqui em Santa Maria, mas que já estão em atividade. E a Agnes me confessou anteriormente ao programa que ela, inclusive, utiliza alguns desses aplicativos, Agnes, em relação à segurança. Por que eu te questiono isso? Porque hoje, por exemplo, ao pegar o táxi, a gente tem um número do carro, aonde pode se reportar, por mais que não seja o motorista original, digamos, existe alguém que é dono daquela licença, a qual pode se denunciar a questão da violência. E em relação à segurança, como é que tu encara essa questão dos aplicativos? Se é diferente ou não em relação à utilização do táxi? Eu acho que vários pontos podem ser tocados aqui, né? Eu costumo usar bastante táxi, ou o táxi comum quanto do aplicativo. Agora mais o aplicativo, porque o valor é bem menor, é metade do que um táxi comum, e o serviço, ao meu ver, é bem melhor. Tu diz o táxi de aplicativo em relação a esses do Garupa, aplicativos? Isso, né? Eu costumo usar bastante Garupa aqui em Santa Maria, que é o único que tem ainda. Uber talvez vá chegar mês que vem, alguma coisa assim, eu não estava lendo. E confesso, por ser mulher e pegar táxi à noite bastante, eu sinto medo, muito medo, porque eu não sei quem vai estar ali dirigindo. Se é um táxi convencional, até tem o número ali em cima do táxi. Mas muitas vezes quem está dirigindo não é dono do táxi e o serviço deixa a desejar. Cheiro de cigarro, mal educado, o serviço não é muito bom. Com os que eu peguei, não foi muito legal a experiência. Já com o aplicativo, todas as vezes foi muito bem tratada. E no aplicativo vem ali, como o Daniel falou, mostra a rota, mostra onde o taxista está. Depois vem tu pode fazer uma avaliação de como foi a corrida e tudo vai ficando ali no perfil dele. Tanto que tem uma foto que tu pode identificar ele. Eu me sinto muito mais segura, assim. Tu vê que é interessante, eu acho que depois a gente pode aprofundar, até porque a gente tem um caso em específico que não tem nada a ver com o aplicativo especificamente de utilização de transporte, mas sim no aplicativo de carona, que é um caso que a gente vai repercutir posteriormente. Mas ainda falando nessa questão da utilização da regulamentação, que é o foco da nossa discussão, e nisso a gente depois pode inserir um pouquinho mais a questão de segurança. Nem tudo é tão perfeito assim como a Agnes fala, né? Tu já tentou falar com o aplicativo? Tu já sabe como falar com alguém responsável caso tu esqueça alguma coisa no carro? Tu já te submeteu a alguns diálogos com relação a isso? Quer dizer, nós não sabemos para quem reclamar, não sabemos com quem estamos falando. Tu vai falar com Nova York, vai falar com Miami, onde é que tu vai falar? Onde é que tu vai reclamar? Aqui tem a licença, sim. E aqui como funciona? O professor Tales falou que há arrendamento, sim, há arrendamento, coisa que não deveria haver. Porque o dono do táxi não pode arrendar. A legislação aqui em Santa Maria, pelo menos, não permite que ele arrende. Ele deve prestar o serviço no seu horário, até onde ele puder, né? E, a partir daí, ter uma pessoa a quem ele confia, né? Contratada, que faça o resto do serviço, que ele seja seu funcionário, com todas as garantias que tem que ter e tudo mais. Agora, os arrendamentos acontecem, e aí um é dono de 5, 10, 15, 20 táxis, o que é ilegal. O que é ilegal, que explora o trabalho das pessoas que estão por aí e, às vezes, faz com que as pessoas trabalhem demais e acabem não prestando um bom serviço, enfim, carro sem o cuidado necessário. O aplicativo vem com coisas boas, o táxi tem que se adaptar, o táxi tem que se renovar com toda certeza, mas a gente não pode permitir que simplesmente a gente contribua com 25% para dinheiro que não fica aqui. Com dinheiro nosso que não fica aqui, não circula aqui dentro, ele sai do Brasil. Quer dizer, 25% do que a gente paga não nos serve para nada. Enriquece quem está lá porque é dono de um aplicativo. Mas o que ele contribui aqui? Quer dizer, ele tem que contribuir sim. Como fazer essa regulamentação talvez não atinja tudo aquilo que a gente espera dela.
né? E aqueles, né, que ficam lá usufruindo nas praias e tudo mais disso que aí está, que acabam ganhando. Mas tem que se renovar, o táxi tem que se revisar. E como o Daniel falou, nós podemos sim fazer um aplicativo aqui, por que não? Falei hoje com o presidente da Associação dos Taxistas aqui de Santa Maria, ele disse que estão trabalhando nesse aplicativo e disse também que o pessoal já deve usar cartão sim, mas que vejam quantos foram os casos de problemas com taxistas que envolvessem ações criminosas dos taxistas. Eu não tenho notícia. Eu não me sinto inseguro de pegar um táxi. Talvez o serviço não seja realmente tão bom. Talvez seja mal-humorado. Por exemplo, vai pegar uma corrida em Porto Alegre, né? Sai dali para ir até o centro, o cara já fica, poxa, sair da fila para ter uma corridinha dessa, quer dizer, fica aquela situação constrangedora. O cheiro do táxi, que tem cigarro, tem isso, tem aquilo. Realmente, eles precisam, mas a gente também não pode concordar com tudo e abrir o Brasil para a exploração dos outros que não retornam nada para cá para a gente, né? Antes de passar a palavra para o professor Tars, é só para agradecer o que o senhor Ferroni provocou em relação a como é que ela utiliza o aplicativo, por favor, Agnes. Como o professor disse, nada é perfeito, né? Eu já tive experiências que não foram muito legais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu chamei um Uber, daí uma corrida foi super tranquila, já no voltar, eu fiquei esperando o Uber e ele passava na frente do local que eu estava e a gente não parava, até porque lá no Rio de Janeiro tem uma certa represália, né, dos taxistas. Aí cobram a corrida. Sim. Aí no Uber tem um bate-papo, que tu pode conversar com o taxista ali no bate-papo. Daí a gente questionou ele, a gente está aqui na frente do lugar marcado e tal. E ele falou, pediu desculpa e disse que não conhecia muito bem o Rio de Janeiro. Daí ele estava perdido e a gente também era turista. Daí a gente teve que cancelar, daí paga uma taxa de cancelamento e teve que pegar um táxi normal, que saiu 3 vezes mais caro do que se tivesse pego antes. Se o Uber se conhecesse o Rio de Janeiro, na verdade. Esse outro Cabify a gente consegue conversar, ligar para o motorista e tudo mais, mas não, realmente não é perfeito. Às vezes dá a localização bem diferente da onde a gente está, probleminhas normais, sim, a gente sabe. Né? E o Garupa aqui em Santa Maria tem que eu acho que o Garupa é aqui do Brasil, não sei confirmar direito, mas tem também tu pode ligar para o taxista se não conseguir te encontrar e tal. Professor Tars, eu senti que essa questão do dinheiro vai para fora, fica no Brasil, é algo que... Por enquanto é o que está rolando, o dinheiro sai daqui e vai para lá. Por isso eu não vi nada que determinasse que ficasse aqui. Bom, a gente tem no Brasil um problema estrutural em termos de pensamento econômico. Acho que desde a década de 30, especialmente, assim, pós-Vargas. Que é essa ideia nacionalista que é completamente equivocado. O que é a ideia nacionalista? Eu já chego no Uber, tá? Que a economia mundial é um jogo de soma zero. Ou seja, para eu ganhar, alguém tem que perder. E para alguém ganhar, eu tenho que perder. Mas a gente tem evidência aí de 200, 300 anos já, que o mundo não é um jogo de soma zero. Que comércio, que abertura de comércio, abertura de ideias, movimento de pessoas, faz todo mundo ganhar no longo prazo. Né? A gente comparar a renda mundial de 1800, lá no início da Revolução Industrial até hoje, ela cresceu em média 70 vezes. O mundo, vou repetir, não é um jogo de soma zero. E a ideia aqui é o seguinte: se todas as coisas que a gente fosse usar no Brasil, a gente teria que ter uma versão nacional, né? Então vamos começar de novo com a Lei da Informática. 1981 foi estabelecida, 82, Lei da Informática no Brasil. E o que era a Lei da Informática? Capitaneado por Luciano Coutinho, que voltou para o governo um tempo atrás. A Lei da Informática dizia o seguinte: olha, a gente não pode ficar comprando computadores e microprocessadores do exterior. Nós temos que desenvolver aqui uma indústria nacional de computadores. E vai ser capitaneada, obviamente, pelo governo, né? E alguém no governo vai estabelecer quem são as pessoas que vão ter o direito de produzir ou não o bem, ou seja, de produzir ou não os computadores. Qual é que foi o resultado da Lei da Informática? Existe uma reportagem famosa do reitor da USP no início da década de 90, quando a Lei da Informática acabou, dizendo que a USP estava 15 anos atrasada em termos de computador, porque não existiam computadores nacionais e
adivinha o que acontecia? Existia uma licença para importar computadores no Brasil. Por quê? Porque existia essa ideia de que vamos produzir internamente. Essa ideia de proteger o mercado em níveis absurdos para desenvolver tudo aqui no Brasil não funcionou. Não funcionou na década de 30, de 40, de 50, 60, 70 e 80. Então, a pergunta é, vamos criar um aplicativo nacional, né? Com a bandeira do Brasil lá, estandarte brasileiro. Por que isso não foi criado antes? Se não existe um benefício com o comércio, por que isso não foi criado antes? Por que a gente tem um sistema de táxi completamente esclerosado, né? Um sistema de táxi que teve 30, 40 anos para colocar um serviço melhor e não fez isso. E só fez agora por quê? Por quê? Porque existe concorrência. A gente sabe disso. As coisas melhoram quando tem concorrência. Protecionismo só cria privilégios para alguns. Então, essa ideia de que por que a gente está enviando X% da nossa renda sem receber nenhum benefício? Como assim não tem nenhum benefício? A gente acabou de mostrar aqui que a gente recebeu um benefício na melhora do serviço até de táxi. Porque devido à concorrência, eles também estão melhorando. Como é que vamos dizer que não tem benefícios? E a questão é a seguinte, se não querem pagar X% em virar para o Uber, ok, faça um aplicativo nacional. Mas deixem as pessoas decidirem qual aplicativo é o melhor. Não vai ser estabelecido por um político ou por algum acadêmico iluminado que vai dizer, não, esse aplicativo é melhor que aquele. Abram o mercado, deixem a concorrência e deixem as pessoas terem liberdade para escolher. Chega dessa questão de privilégios e de gente estabelecendo o que é bom para os outros. É essa questão que que a gente tem que passar adiante na discussão econômica nacional. Porque isso a gente voltou atrás com esse debate nos últimos anos. E o que a gente teve? A gente teve subsídio para grandes empresas, a gente tem agora uma grande produtora de carnes nacional, a JBS. Olha aí. Olha todos os subsídios que a gente deu para essa mesma ideia. Vamos proteger o mercado nacional de carnes. Vamos subsidiar. Tiraram um monte de dinheiro da população para criar um campeão nacional, que foi a JBS, que agora a gente está vendo o que está acontecendo, e a JBS está transferindo o CNPJ dela para Nova York agora. Olha aí. Essa questão de protecionismo e nacionalismo, ela não é absoluta, no entanto, essa ideia de 1930 protegia o nosso patrimônio, protegia o que era nosso. Estamos vendo aí agora um exemplo muito claro, né, do contrário disso, do não protecionismo e do não nacionalismo, que é a entrega das nossas riquezas, a exemplo da Petrobras. E a ideia da JBS, a JBS cresceu em cima da corrupção, não das isenções, nem de benefícios. Corrupção. JBS cresceu em cima da absoluta corrupção, pagando e comprando congressistas aqui e nos Estados Unidos. E não me venham dizer que ela é brasileira tão somente. JBS não é mais brasileira há muito tempo. Esse então, é o meu ponto. O protecionismo é uma ideia antiga, realmente, 1930, 1920, 1800, sei lá quanto. Mas a ideia de abrir o nosso país à exploração dos estrangeiros é o novo esforço do capitalismo, que é a nova colonização, é uma reestruturação do capitalismo para se apropriar das riquezas dos outros países e protagonizada mais, não poder, pelos Estados Unidos, que invade, é um povo guerreiro que só sabe fabricar guerra, e que invade os países em busca das suas riquezas, da exploração da sua economia, porque a deles lá está completamente à beira de um colapso. Posso colocar uma questão bem prática aqui? Por favor. Vamos então para questões práticas. A gente está discutindo o Uber e quais são os benefícios do Uber, correto? E a questão da regulamentação, a necessidade a questão da regulamentação. Então, a ideia é o seguinte, o professor Ferroni disse que a questão do Uber vir para cá e nós enviarmos 20%, 40%, 60%, 25% para fora, não trouxe nenhum benefício para o Brasil. Não. Isso é falso. E isso é uma colocação sua. Eu disse que não concordo que vá 20%, 25% para lá, quando nós poderíamos ter aqui realmente a evolução do nosso serviço e mantermos esse percentual aqui no Brasil. Então qual é o percentual ótimo? Percentual ótimo que fique aqui. Que tudo Quiseram... bem, pode ser americano, pode ser inglês, pode ser o que for, mas ele tem que ser regulamentado e ele tem que contribuir sim, tem que pagar ISSQN. Por que não? O taxista paga. Para onde vai esse dinheiro? Onde é que vai esse percentual de impostos, de tributos? Serve para que os tributos, afinal? Vamos abrir economia para os tributos saírem daqui? Não é assim que eu estou dizendo. Tudo bem que vá, mas alguma coisa tem que ficar aqui.
Então, de novo, quanto que eu tenho que ficar aqui? Quanto que seria, se o professor Ferroni fosse presidente do Brasil e estabelecesse, quantos % seria bom ficar aqui? Tudo? É possível ficar tudo? Ótimo, maravilha. Então tá, então nesse mundo do professor Ferroni presidente, o Uber não viria para o Brasil. E a gente estaria ainda na questão da uma estrutura arcaica. Eu quero deixar bem claro uma coisa seguinte, ó. Nada disso é culpa dos taxistas, né? Isso é culpa da falta de concorrência, porque todos os setores que não têm concorrência têm um serviço pior. Vocês querem exemplo mais claro do que o cinema aqui em Santa Maria? O cinema aqui em Santa Maria não tinha tecnologias básicas que tinha em qualquer outro lugar, como reservar lugar, né? reservar sua cadeira, poder comprar pela internet, uma série de coisas que eram estabelecidas em qualquer lugar. Aparece um cinema novo, magicamente a qualidade do outro cinema melhora. A gente vai dizer assim, mas é que os donos do cinema do Royal eram malvados e os outros são bonzinhos? Não. Nem os taxistas entram nessa categoria. A gente não pode debater o mundo dessa forma. A questão é, como é que a gente cria incentivos para as coisas melhorarem? E como é que as coisas melhoram? De novo, dando liberdade para as pessoas escolherem, dando opções para as pessoas. Porque quando as pessoas não têm opções, a gente vai depender de alguém que vai decidir qual é a opção que elas vão ter. Bom, ainda falando dessa questão da regulamentação, e eu queria propor para vocês essa discussão, porque me parece assim, professor, sob o ponto de vista do usuário, eu acredito que o usuário pense muito parecido com isso, em relação a quanto mais opções, melhor. Justamente porque a concorrência faz baixar preço em qualquer, acredito que qualquer tipo de produto, a não ser que seja realizado um cartel, como existem alguns produtos específicos que a gente sabe que existem, onde os preços são elevados por tabela em todos os estabelecimentos. Mas o meu questionamento é o seguinte, me parece um pouco desleal com o taxista a falta de regulamentação, que, por exemplo, o aplicativo que a Agnes colocou, que é o Garupa. Nós todos aqui podemos participar desse aplicativo. Então, nós todos podemos nos cadastrarmos, eu trabalho durante o dia e à noite eu viro motorista do Garupa, sem responsabilidade nenhuma, sem uma série de coisas, sem a garantia do meu carro. Então, o meu carro pode estar em ordem, do senhor não, e vice-versa, ou daqui a pouco eu ser uma pessoa desequilibrada e não garantir a questão da segurança, que a gente falava também anteriormente. Uhum. Mas, acima de tudo, eu entrando nesse mercado, eu vou ter basicamente ganhos, né? Porque, de fato, eu não vou ter que pagar a tributação, vou ter que pagar alguma porcentagem para quem é dono do aplicativo, mas me parece que, em termos de mercado, são regulamentos que não são equivalentes, ou seja, um pouco desleal. Sim. Porque se nós formos montar, por exemplo, a questão do cinema, uma padaria, que seja uma padaria, tu vai ter que pagar o aluguel, tu vai ter que pagar uma espécie de imposto, e ali se faz a concorrência sobre um produto novo, sobre um serviço novo. Mas nesse caso me parece que é um serviço que entra com uma espécie de vantagem desproporcional, que eu não sei se é leal em relação ao que é oferecido talvez seja hoje. Ilusória, porque quem garante que o cara vai ter lucro? Porque ele tem que pagar o seguro do carro, ele tem que pagar o seu combustível, ele tem que pagar a manutenção do carro, ele tem que pagar 25% para lá, né? E se ele tiver um carro do ano, ótimo. Se ele não tiver, ele está fora. Ele só pode ficar ali enquanto tiver um carro do ano, depois não mais. Ele trabalha, até que ponto isso é lucrativo? Eu não sei, tem que fazer uma pesquisa. O quanto ele ganha ou não ganha, eu não sei. Mas eu só sei que carro velho não pode estar lá. Quer dizer, até enquanto ele puder ter um carro com seguro tudo direitinho, ótimo, depois não. Sabe quanto é difícil para os taxistas manterem seus carros, isso ganhando o que eles ganham. É fácil trocar de carro com um taxista? Não. Como é que esse cara aí magicamente vai trocar de carro? Parece que isso é mágica, e mágica na economia, o professorado de convir, não existe. Eu não sei se o senhor concorda comigo, parece que as pessoas tentam fugir da tributação, tentam procurar umas vias, né, com a modernidade ou coisas novas que aparecem para a pessoa fugir de pagar imposto. É o que me parece. E eu acho assim, ó, quanto maior... A ideia de comunidade que está se perdendo. Nós somos responsáveis, nós temos nosso trabalho, nossa atividade econômica, e essa atividade ela tem sua responsabilidade social, ela tem sua função social. Nós atuamos em benefício de todos. Quer dizer, eu não vivo sozinho. A minha atuação, ela repercute na tua, ela te beneficia também. E é assim que somos. Mas tem escritores que defendem esse negócio. Quanto maior a tributação, menor vai ser a arrecadação, porque as pessoas vão procurar meios alternativos para conseguir... Existe uma teoria que fala da linha que ela justamente quando chega a um ponto máximo de tributação, as pessoas tendem a fugir... Em economia isso é chamado curva de Laffer. Isso. Eu já tive essa aula do professor Matheus Froza, eu não lembrava o nome da teoria. Mas eu não quero interromper, é que eu queria...
Não, é que mas é basicamente o seguinte, né? Dizendo que existe em teoria, uma tributação ótima, né? E ela não é linear, né? Ou seja, a gente pode aumentar a tributação e aumentar a arrecadação até um determinado ponto, né? Vai ter um ponto no que o custo da arrecadação vai ser maior do que o benefício da arrecadação. Então, quanto maior vai ser, né, a tributação, menor a arrecadação. Ela sobe até um ponto e cai depois. Essa é a ideia. Que era isso que tu estava querendo puxar, né, Daniel? Isso, E acho isso. que nisso todos concordamos. Isso, e as pessoas procuram Então vamos fugir alternativas. desse ponto. Está todo mundo concordando, o programa é contraponto, vou para outra ponta. Parece que todo mundo quer ser livre disso, né? Desse controle do governo sobre o que a Uma carga pessoa tributária ganha. excessiva, né? É carga tributária excessiva, isso mesmo. E aí essas pessoas querem buscar essa forma alternativa com soluções novas, que não são regulamentadas ainda, para conseguir essa renda extra, né? Ao meu ver, para ganhar o que é justo, entendeu? Pelo seu trabalho. Claro, tem que ter a tributação, acho que tem que ter a regulamentação, sim, mas essa carga de impostos... E quando apareceu o Uber, se todos os taxistas dissessem, tá aí a minha solução, todos os taxistas deixassem de ser taxista e fossem ser Uber, poderia ter essa opção? Sim. Poderia ter essa opção. E não ia ter mais taxista. E aí quem quer ser Uber ia ser os próprios taxistas, mas não iam pagar os impostos devidos. Alguns, porque a ideia do arrendamento, como o Thales falou, ela existe. O pessoal arrenda, os carros são donos, compram as placas dos outros. Quer dizer, não compram, eles arrendam. Eu tenho a minha, mas eu te arrendo, e tu arrenda a minha, mais a do Thales, mais a do Quintana, e assim por diante. Aí tu é dono de 10 placas. E aí tu manipula isso aí. E ele bota aquele para trabalhar para ele enquanto ele é Uber por fora? Também, Pode ser também, entendeu? Para fugir dessa tributação, desse controle do governo em cima da sua profissão. Eu acho que é interessante a regulamentação, mas eu acho que esses por exemplo, de carona, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre peguei carona na minha vida. Tempo de faculdade, meus pais são de fora, eu sempre fui de fora de Santa Maria e agora sou de Santa Maria. Mas a minha vida inteira sempre peguei carona. Sempre, antigamente, tu ia pro trevo lá do Castelinho, sempre tinha gente pegando carona. E era muita gente. Tu deve ser das últimas gerações, porque eu com certeza peguei carona. Quintana não sei, mas o Thales já não pegou. Na Agnes também não pega carona. Mas nós pegávamos quando estudávamos carona. Muito. Estrada, né? Chegava sábado de manhã. Eu sou da geração nova. Tu não isso, sei. né? Chegava Essa sábado, barba aí, então. Chegava sábado de manhã no trevo do Castelinho, era muita gente pegando Não, carona. eu nunca peguei carona, mas passava por isso. Eu tinha muito medo. E Mas se eu passava o pessoal se pedindo viajava carona. demais dessa forma. Por que Na não? nossa época, tu não é da minha época, mas né, nesse período aí ainda era bom. A gente tinha segurança. Sim. E tinha todo aquele glamour da carona, mas Sim. agora não mais. Né? Você foi... Que é o ponto que a gente vai tocar depois na questão da segurança. Era essa coisa de pegar carona. Também era perigoso, podia ser perigoso, também podia ser... Mas tinha muita mulher que pegava carona, tinha muito homem que pegava carona. Mas eu acho que esse negócio dos aplicativos para carona, isso veio para modernizar, digamos, essa questão da carona. Se a pessoa vai de um ponto ao outro e já vai gastar para ir, por que não pode botar uma pessoa junto? Entendeu? Aí, nesse caso, eu acho que não tem que ter regulamentação e não tem que ter contribuição. Porque é uma coisa, e eu acho que não tem que ninguém ganhar em cima desse aplicativo, entendeu? Eu acho que se é para ser feito esse aplicativo para facilitar a vida de alguém, não precisa ter alguém ganhar, isso é uma coisa para o bem comum de todo mundo. Se já vai ser gasto isso de um ponto ao outro, por que não levar a pessoa junto, entendeu? Acho que é uma questão sustentável isso. Entendeu? Acho que é diferente de alguém querer ganhar com isso, ou, eu inventei esse aplicativo, eu quero ganhar porque eu que inventei ele. Eu acho que nessa questão tem que ter uma tributação, alguma coisa desse tipo, uma regulamentação de uma coisa que é para o bem comum. Agora, claro, se tem alguém lucrando com isso, aí sim, aí eu concordo que tem que ter tributação. Acho que tem que Antes de a gente falar da questão da carona... Eu tenho duas coisas para falar, foram falando, eu não quis interromper. Em questão de valores, como o professor falou, eu costumo conversar bastante com os motoristas, principalmente do aplicativo. Daí, semana passada, eu estava conversando com um, ele estava me contando que veio de outra cidade, procurar emprego aqui em Santa Maria, e no primeiro mês ele não conseguiu um emprego. Daí, uma forma dele conseguir uma renda foi se cadastrando no Garupa. E ele me disse assim que, em uma semana, ele ganha o que ele ia ganhar num emprego de carteira assinada. Não é da duvidar. Em questão de valores. E em relação às caronas, nas redes sociais tem muitos grupos de caronas que o pessoal posta lá Santa Maria a Porto Alegre, só ida ou só volta, daí tipo o valor ali que para ajudar na gasolina.
E eu já peguei uma carona assim, professor. Não, funciona? Não, mas o que o senhor diz é que Sim, mas tu ia pro trevo e erguia o dedo e a plaquinha, dedão, só tu colocava a plaquinha, como eu lembro, a plaquinha Eu sou do pra tempo qual ainda cidade. antes da plaquinha, eu ainda era dedão mesmo, não sabia pra onde. Agora tu só posta lá Botava e plaquinha aparece. escrito um lado da cidade que tu queria e outra cidade que era meio termo, assim. Antes da gente falar da questão da carona, carona, que eu acho que foge um pouquinho, né, do que a gente está falando da questão da regulamentação, são duas alas que discutem esse processo, né? Uma defende justamente um pouco na linha que o professor Paulo Ferroni está falando, em relação à regulamentação, justamente para que o trabalhador que é responsável pelo veículo, pelo carro, uma série de coisas, tenha garantias, inclusive trabalhistas. Porque hoje, pelo fato de tu prestar serviço para um aplicativo, não significa que tu vai ter garantias e direitos em relação a esse serviço Por exemplo, prestado. sofre um acidente, o que vai ser dele? Exato. Ele por conta própria. A própria perda do carro, se não pagar seguro, vai acabar perdendo o veículo, né? Mas há também quem defende do outro lado que, por não se tratar de uma concessão pública, não deveria ser regulamentado. E aí, por isso que eu provoco vocês naquela discussão, porque a defesa dos taxistas, eu não tenho procuração para defender taxistas, eu estou aqui justamente para fomentar a discussão, mas me parece um pouco que essa falta de regulamentação desproporciona a questão da regulamentação da concorrência, em relação a tudo que é exigido a um grupo de taxistas e o que não é exigido aos aplicativos. Bom, eu acho que isso é uma coisa que terá que ser resolvido, né? Ou a gente vai continuar numa situação onde os taxistas foram colocados numa situação onde eles têm custos maiores e daí a gente vem uma tecnologia nova e vai acabar com os taxistas, que nem aconteceu muitas outras vezes no mundo. Ou a gente pode fazer um período de transição, que essa seria a proposta que eu tenho aqui, né? É fato que eles não estão no mesmo nível, né? Ou seja, o seu ponto eu concordo plenamente. Os taxistas têm custos maiores. Por quê? Porque foi criado uma escassez de oferta de transporte lá no início. Ou seja, o município estabeleceu que agora nós vamos decidir quem pode dirigir para outras pessoas ou não. Então a gente tem um problema lá no início. E a gente deveria resolver esse problema. A gente deveria estar discutindo esse problema, não o problema do Uber. O Uber é uma forma nova que atende às necessidades das pessoas. Tanto é que, se não atendesse, não teria demanda e não teria oferta. E tem os dois. E não só tem demanda e oferta do Uber, como tem oferta de novos aplicativos querendo entrar nesse nicho de mercado. Então, é óbvio que existe demanda e oferta aí. O que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver o problema da escassez de oferta lá do táxi. Então, se eles tiveram que pagar uma taxa para ter esse direito exclusivo, então agora é dever do Estado diminuir essa taxa ao longo do tempo, oferecendo... O Estado já oferece uma série de créditos tributários para os taxistas, para comprar carros, por exemplo. Então, por que eles não fazem uma estrutura de crédito tributário para dizer o seguinte, olha, vocês pagaram para nós aqui uma taxa de, não faço a mínima ideia, mas R$5.000 há 10 anos atrás, a gente corrige isso pela inflação e a gente, já que vocês se beneficiaram de 10 anos, 20 anos disso, a gente vai devolver para vocês 20%, 30%. E pronto, a gente começa a nivelar. Mas o nivelar aqui não é o seguinte, vamos elevar os custos do Uber. O nivelar é, vamos diminuir os custos do táxi. Realmente, diminuir o custo do táxi, com toda certeza. Então, eu acho que esse é um debate que não existe. Eu não escuto ninguém comentando isso. A única coisa é, vamos deixar o Uber destruir completamente o táxi ou vamos deixar o Uber virar um táxi. Os valores do táxi. E eu acho que não tem que ser assim, entendeu? Isso é uma questão sobre a questão de regras, né, com os motoristas. Pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem os dois maiores aplicativos, é o Uber e o Lyft. Esses dois aplicativos nos Estados Unidos, eles têm regras para selecionar motoristas mais restritas do que os taxistas. Lá é legislação municipal, então na média das cidades, as regras para o Uber e o Lyft são mais rigorosas do que para o táxi. E a questão que o professor Ferroni levantou, se acontece um acidente, lá nos Estados Unidos também, o Uber e o Lyft, eles têm que ter um sistema de seguro para o motorista equivalente ao táxi no nível municipal. Então, não é que o motorista está completamente sem proteção nenhuma. Existe um seguro que é obrigatório lá, né? Então, nesse caso, dos custos não é tão desnivelado assim. Esses critérios aí que selecionam, são utilizados para selecionar. Quais são esses critérios? Eu já usei muito serviço do Uber e Cabify.
já disse, não uso mais por conta de que realmente deve mudar. Enquanto não regulamentar essa história desse repasse sem razão para lá, não mesmo. Mas teve uma das pessoas que dirigia que era visivelmente desequilibrado total. Ele, com toda certeza, merecia de uma avaliação psicológica, enfim, mas era motorista de um dos aplicativos. Passou pelos critérios. Então, isso existe no taxista, existe em todos os outros, existe lá no Garupa, existe nas caronas. Quer dizer, a gente não consegue controlar, mas os critérios não são perfeitos, né? Eu acho que para encerrar, porque até que eu estava com medo que hoje a gente teve a ausência de vários professores aqui, né, durante o nosso debate. Será que daqui a pouco o debate não vai se extinguir, se esgotar muito cedo? Mas, na verdade, a gente nem conseguiu chegar a um ponto que acho que é importante para essa que ainda pertence ao questionamento da regulamentação, que eu queria estender para vocês agora, que diz respeito à questão da violência ou à questão da segurança, digamos assim. Na última semana, a gente teve um caso emblemático que chamou a atenção no Brasil, que daí não se tratava de um aplicativo de transporte, mas sim justamente de um grupo de caronas, onde uma menina, uma mulher de 22 anos, ela ofereceu carona para um casal e em cima da hora, supostamente, a mulher do casal deixou de viajar, viajou apenas o rapaz. Ela desapareceu, foi encontrada morta alguns dias depois, na última quinta-feira da última semana. E segundo, o autor do crime já foi pego, já confessou o crime e disse que ele queria roubar o carro. Como ela resistiu, ele acabou arrastando ela. Ainda há uma investigação se teve a questão de violência sexual ou não, mas demonstra que existem também certas situações. A gente conversava hoje, Daniel, antes do programa, que o Daniel disse que então não tem como regulamentar a atitude de todo mundo. Uma pessoa pode ser assassinada ali na frente e não tem como ter fiscalização constante. Mas aí quando a gente remete para essa questão dos aplicativos, me parece que alguma identificação, pelo menos mais rigorosa, ela precisa existir no sentido de dar justamente mais segurança. A Agnes acabou de confessar para nós durante o programa que ela utiliza bastante desse serviço. E em relação à segurança, ela é extremamente importante. De que forma a gente poderia trabalhar também nesse sentido? Se há ou não necessidade dessa regulamentação no que tange a questão da segurança. Mágica. Ter uma visão além do alcance. Porque eu, como advogado, posso estar sujeito à violência, como todos nós, em qualquer momento, em qualquer lugar. Tem dentistas, mulheres, que, por exemplo, não atendem mais em horários próximos à noite. Não atendem por conta do índice, do alto índice de violência nesses momentos. E assim por diante, enfim, eu acho que só mágica mesmo, né? A questão da violência no Brasil é uma questão estrutural, né? A gente é independente da discussão do aplicativo ou não, né? Porque afinal a gente tem aproximadamente 62 mil homicídios por ano no Brasil. A gente acha que os Estados Unidos, por exemplo, é um país violento, né? A gente vê muito questões horríveis que acontecem lá. Mas os Estados Unidos têm o dobro da população do Brasil e tem 16 mil homicídios por ano. A gente tem 62 mil homicídios por ano. Então a questão de violência é uma questão muito mais estrutural, uma questão que está relacionada também à nossa baixa produtividade do trabalho, que leva a baixos salários, que leva a desemprego estrutural alto, então que leva também a uma questão da população ainda ser muito jovem. A gente sabe que com a medida que a população vai envelhecendo, a gente tem menos violência. Então existe uma série de problemas estruturais no Brasil que levam a essa questão. Escolaridade, né? Oi? Escolaridade, exato. A gente quer diminuir a violência no Brasil, a gente quer diminuir esses 62 mil homicídios por ano. A única solução é uma solução no longo prazo, né? Ensino básico, esse tipo de coisa. Então, apesar que no Brasil indica como solução sempre aumento de número de presídios, vagas em presídios, mais rigor na questão do sistema penal, as pessoas não se dão conta que esse sistema não está resolvendo, a criminalidade segue aumentando. Né? Sim, os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. Né? E sobre esse caso específico, eu acho que esse cara que pegou a carona, eu acho que ele é o tipo de cara que fez premeditado já, entendeu? Para conseguir chegar ao objetivo que ele queria, e ele faria ele não, de repente não usaria um meio carona, mas ele poderia estar no Facebook agendando com alguém ou fazendo alguma coisa. É um caso bem ou bem podia isolado. Ser um estudante e levar uma arma para dentro da escola. Isso aí, esse caso é bem isolado. E eu acho que assim, não defendendo ninguém, óbvio, mas eu acho que na questão dos taxistas, por exemplo, eles recebem muito mais violência, eles são mais suscetíveis à violência do que eles cometerem a violência.
A gente tem exemplos, os taxistas sofrem são assassinados, assassinatos de monte, assim, né? Então eu acho que eles sofrem muito mais a violência do que eles podem promover a violência. De repente também o fato deles serem meio brutos, meio ásperos e tudo mais, pode vir disso também, né? Entendeu? Isso reflete também no serviço deles, isso é lógico. Eles não têm vidro à prova de balas ali porque eles querem evitar o passageiro, não é? Eles querem evitar a violência mesmo, né? Teve uma época que tinha as gabines na prova de bala ali e tal. Isso. O cara ficava protegido, né? E sem levar os Fuscas tinham um negócio ali. E sem levar em consideração que o taxista ele vai ficar naquele ponto o dia inteiro. Entendeu? O carro vai estar mais com cheiro mais forte, alguma coisa, ele vai estar o tempo inteiro lá. O Uber não, de repente o cara vai estar em casa, o cara estacionado, vai estar cuidando, o carro bem aberto ali, arejado, botando um perfuminho, o taxista vai estar lá naquele lugar, passa carro, vai estar cheio de pó e tudo mais, então é um serviço que vai estar mais deteriorado, entendeu? Como é que eu vou dizer, ele vai ser mais bruto mesmo. Né? Eu acho mas pode melhorar. Claro. Com certeza tem espaço para melhorar. Esse é um ponto que eu ia comentar também, né? Eu estou citando bastante dados dos Estados Unidos porque, infelizmente, aqui no Brasil, achar dados sobre táxi é uma coisa complicada, né? Então, justamente, mais uma questão de falta de transparência que a gente tem de informação, a gente não consegue analisar essas coisas bem. Mas, o que a gente tem de evidência para os Estados Unidos, realmente, isso é uma verdade. O maior problema de segurança dos taxistas nos Estados Unidos é a violência com os taxistas, né? E o que a gente viu? Tem um estudo bem interessante, foi feita uma análise para 2015, 5 anos depois do Uber e 3 anos depois do Lyft, que devido a esse fator de que agora eu sei quem é o passageiro também, e o passageiro vai pagar não em espécie, mas sim no cartão de crédito, a violência com motoristas do Uber é muito menor do que a violência com motoristas do táxi. Porque qual é que era a ideia do principal motivo da violência contra o taxista? Porque tem dinheiro ali, né? Em espécie. Então, o Uber também veio beneficiar essa ideia de menor violência com o motorista. Para a gente encerrar essa discussão em relação à regulamentação, que ainda vai ser analisado, vai ser alterado o texto, voltou para a Câmara dos Deputados, ainda vai ter que ser aprovado novamente, passar para o Senado. O que vocês deixam de mensagem final em relação a essa temática de hoje, em relação à necessidade ou não de regulamentação desses aplicativos que utilizam o transporte no nosso país? Bom, fiquem à vontade. O Brasil é um dos países, em termos de comércio, mais fechados do mundo. A gente tem esse problema há quase um século já. E a gente tem problema de falta de concorrência, a gente tem uma série de estruturas que criam privilégios para alguns. Não é à toa que a gente é um dos países mais desiguais do mundo. Uma das formas de a gente resolver isso é deixando as pessoas terem mais escolhas, terem mais liberdade. E uma das formas que a gente vai alcançar isso é tendo mais concorrência. Então o Uber é mais um exemplo, né, de que algo que vem trazer um benefício para a população, ele tenta ser bloqueado não necessariamente por todos os taxistas, mas por grupos de lobby que detêm uma série de licenças de táxi, que nem o professor Ferroni falou que é ilegal, né? Então esse lobby é muito forte para qualquer coisa, qualquer abertura de comércio. Então o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: se a gente quer deixar todo mundo no mesmo plano, vamos facilitar o plano para os taxistas e não aumentar o plano para o Uber e outros aplicativos. Daniel? Concordo. Acho que tem que encontrar um meio termo para um e para outro. Eu acho que tem que ter a regulamentação do Uber ou algum aplicativo que tenha lucro e vise lucro, né? Eu acho que tem que ter isso aí, mas eu também concordo, tem que diminuir a carga tributária para os taxistas, né? E tentar encontrar um meio termo para os dois, para que fique equiparado e para que um não extinga o outro e um não se torne o outro, entendeu? Eu acho que é isso aí. Professor? Com toda certeza, os monopólios e os corporativismos não fazem bem. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer um mais juízes. Quem sabe a gente revisa aí o judiciário, né? Essa estrutura, essa mega estrutura pesada do judiciário, não se tenha um exemplo de fora que possa modificar um pouco dessa estrutura fechada que temos aí, muito cara e muito pesada. Agnes? Eu concordo um pouquinho com a fala de todos. Eu acredito, como o professor falou e o Daniel também, que é um equilíbrio, né? E tudo que puder agregar, tudo que puder vir para melhorar
a população e que puder nos ajudar é bem-vindo. Maravilha, então. Queria agradecer a presença de todos, Agnes, professores, Daniel. Voltamos na próxima semana com o programa Contraponto. Você pode sugerir temáticas através do e-mail tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana. Tchau.